Olá, alunos. Eu sou a professora Verônica Leite e estou aqui para direcionar vocês com relação à nossa atividade, nosso material de avaliação prática de aprendizagem, que é o nosso mapa da disciplina de homeopatia. A homeopatia, como a gente sabe, ele é um sistema médico complexo que articula o quê? Com relação à lei dos semelhantes, a experimentação em indivíduos saudáveis, dose mínima, individualização terapêutica. Na farmácia de manipulação homeopática, o farmacêutico ele vai responder pela conferência técnica da prescrição farmacêutica, que engloba a identificação do paciente, a via, a posologia, potência, escala, veículo, incompatibilidades, pelo cumprimento dos procedimentos operacionais padrão, que são descritas e detalhadas de cada processo realizado dentro da farmácia, e pela rastreabilidade de todas as etapas. Na farmacopeia homeopática, destacam-se a escolha da escala, né, se é a CH, se é a DH, se é a LM, e do método, se é o método hahnemanniano, korsakoviano, a trituração de insolúveis, quando a gente está falando de substâncias insolúveis, que daí é a trituração com lactose, sucção padronizada, controle de título alcoólico e critério para rotulagem e para estabilidade. O controle de qualidade, ele inclui ensaios como resíduo seco em tintura-mãe e verificação documental de matérias-primas, bem como a alcometria. Em paralelo, a gente tem também os florais de Bach, que compõem um sistema que é complementar, né, que foi criado por Eduard de Bach, com 38 essências e um composto que é de emergência, preparados pelo método solar ou de fervura e que são estabilizados em Brand. A ênfase recai sobre os estados emocionais e a máxima tratar a pessoa, não a doença. Ao farmacêutico cabe o quê? Conferir a prescrição de florais, executar os POPs de estoque, de frasco-estoque, de frasco de tratamento, composição, validade, conservação, e garantir a rotulagem e orientar sobre frequência do uso, cuidados, luz, calor, interferentes. Então, é o farmacêutico. Quando a gente fala em homeopatia, a gente está falando de um sistema que é mais complexo com relação à manipulação, e ela exige do farmacêutico homeopata mais critério, né, com relação aos métodos, com relação no caso, a gente está falando, vai falar aqui do método hahnemanniano. Então, para conseguir seguir, né, certinho, e a gente ter um medicamento homeopático de qualidade, de acordo com o método. O que foi proposto, né, nessa atividade? Você é o farmacêutico homeopata dessa farmácia de manipulação e acaba de receber essa receita aqui do lado, prescrita por um médico terapeuta floral, médico homeopata terapeuta floral, para o preparo de medicamento oral. Seu desafio é realizar todas as etapas técnicas de acordo com o quê? Vocês vão precisar estar de acordo com o material médico, o material didático digital, o MDD, da matéria de homeopatia, e a farmacopeia homeopática, para que vocês consigam responder as próximas questões. Para a primeira manipulação. Então, na farmácia de manipulação homeopática, o que acontece? O álcool etílico, ele é utilizado para diversas funções, além da função antisséptica, ele é utilizado também para asepsia e antisepsia, ele é utilizado também como insumo inerte quando a gente fala de homeopatia líquida, veículo em diferentes títulos alcoólicos. Então, as tinturas mães, elas devem estar em diferentes graus de graus alcoólicos, né? De acordo com a farmacopeia homeopática brasileira. Então, 30%, 45%, 70%, tudo isso vai variar de acordo com o quê? A monografia que consta dentro da farmacopeia homeopática brasileira. Então, para a manipulação da primeira fórmula da receita médica, e qual é ela? Chamomila, na 3CH, 20 em algarismos romanos, para 30 ml em água destilada, tomar 5 gotas
3 vezes ao dia. Então, nesse caso, a gente está falando de uma manipulação de uma medicação homeopática líquida. Para que a gente consiga manipulá-la, é necessário que a gente tenha a tintura mãe de chamomila. Para isso, é necessária a manipulação dela. E quando a gente vai na farmacopeia homeopática brasileira, na monografia da tintura mãe de chamomila, a gente observa o quê? Que o teor alcoólico dessa tintura mãe deve ser de 45% volume, de acordo com ela. Então, o que a gente quer saber? Qual volume de álcool 70 e da água destilada são necessários para que eu prepare quanto? 3,5 litros do álcool a 45%. Então, deu para entender por que eu quero o álcool a 45%? Porque é ele que eu utilizo para realizar a manipulação da tintura mãe de chamomila. Quanto que eu quero desse álcool a 45%? 3,5 litros. Então, quanto eu preciso utilizar de álcool a 70%, que é aquele que eu tenho na farmácia, que eu adquiro, que eu compro ele 70%, e quanto que eu preciso de água destilada para diluir esse álcool, que está a 70%, para chegar nos 3,5 litros de álcool a 45%. Então, é necessário que se apresente os cálculos realizados e pode desprezar a contração de volume, considerando que vai ser realizado o ajuste com o alcômetro. Tudo isso de acordo, lembrando, voltem os MDDs e verifiquem nos MDDs que tudo isso, né, foi muito bem explicado e foi realizado. Já a segunda questão. Quando a gente fala da segunda questão, considerando que tenha se comprado quanto? 350 gramas de chamomila extrato seco. E de acordo com a técnica de maceração. Então, a gente está falando aqui do quê? Da manipulação de tintura mãe. Então, essa manipulação de tintura mãe foi feita de acordo com a técnica de maceração, que é descrita onde? Ela tem descrição dela dentro da farmacopeia homeopática brasileira, mas no nosso material didático digital, a gente tem também uma descrição que foi feita justamente, né, da tintura mãe de chamomila. Então, qual que é o procedimento, né? Qual é o passo a passo nessa água? Qual que é o passo a passo para eu manipular quanto? Nesse caso, eu quero manipular 1,5 litros dessa tintura mãe de chamomila. Então, quanto que eu vou precisar, né? Quanto que eu vou utilizar, quanto que eu vou colocar em cada frasco, como que eu devo fazer, como que eu devo acondicionar, por quanto tempo. Então, tudo isso, né, a gente viu direitinho dentro dos MDDs. Letra B. Salientando que a correção da força medicamentosa, ela ocorre para a primeira potência das escalas decimal e centesimal, por qual valor a gente deve multiplicar a quantidade de gotas da tintura mãe que deve ser adicionado à matriz C1. O que acontece? Neste caso, a gente tem que o medicamento que a gente quer produzir é a chamomila, né? Na matriz, aqui, voltando, né, ó, na 3CH. No entanto, o que acontece? A gente tem a tintura mãe e a gente precisa fazer a manipulação da primeira potência na centesimal. Para isso, a gente precisa corrigir a força medicamentosa. A gente também descreveu tudo isso dentro dos MDDs, porque precisa fazer uma correção, porque a tintura, ela tem uma porcentagem, ela é feita, né, ela tem um grau aí que a gente precisa corrigir. Usualmente é o quê? Uma gota da tintura, uma gota do insumo ativo para 99 gotas do insumo inerte, totalizando ali 100 gotas. Como a gente está falando da primeira potência centesimal, a gente precisa corrigir essa força medicamentosa. Então, a tintura mãe precisa vir com a força, com essa correção. Então, por quanto eu devo multiplicar? Era para ser uma gota, só que eu preciso corrigir. Então, por quanto eu tenho que multiplicar essa quantidade para que eu tenha essa correção realizada de forma correta, considerando esses valores. 350 gramas da chamomila extrato seco, 1,5 litro da tintura mãe. Então, considerando tudo isso, é necessário, na letra B, a gente quer saber
justamente por qual valor deve ser multiplicado a quantidade de gotas do insumo ativo, que é a tintura mãe, para preparar aí a matriz centesimal da chamomila. Já a questão 3. A questão 3, a gente está falando com relação à obtenção da relação gotas-volume, que é a quantidade, qual o volume que essas gotas vão ocupar da tintura mãe de chamomila obtida, analisando esse esquema. Então, nesse esquema, a gente tem o quê? A tintura mãe de chamomila. Então, quantas gotas, né, eu tenho que colocar em provetas de 5, em provetas de 10? Qual o volume que essas gotas vão ocupar? Né, justamente para a gente entender qual a relação que diversas tinturas, cada tintura, o álcool em cada graduação ocupa um volume diferente. Então, o álcool 70 tem uma relação gotas-volume diferente do álcool a 30%. Então, isso digamos, qual é o volume que ele ocupa, né? Então, letra A, qual a quantidade de gotas que deve ser adicionadas às provetas de 5 e 10 para posterior medição e anotação do volume obtido? Isso tudo a gente foi feito também nos MDDs, então vale a pena dar uma olhadinha para relembrar aí essa questão. Letra B, quantas vezes eu tenho que repetir esse processo? Então, quantas gotas eu vou adicionar nessas provetas? E quantas vezes eu tenho que fazer isso? Eu tenho que repetir esse processo? Letra C. O que eu tenho que fazer depois que que eu já coloquei a quantidade de gotas, já coloquei na quantidade de vezes, o que tem que ser feito efetivamente para eu obter a relação gotas-volume, neste caso da tintura mãe de chamomila? Letra D. A letra D, ela está considerando que a tintura mãe de chamomila obtida é de 3 ml. Então, eu obtive o valor de 3 ml nessa relação gotas-volume. E que a gente vai utilizar para manipulação das matrizes um frasco de 15 ml para condicionar essa matriz centesimal C1 de chamomila. E a gente sabe o quê? Que a gente pode preencher até 2/3 do frasco, né? Não menos que meio, e no máximo 2/3 do frasco. Então, 2/3 deste frasco de 15 ml. Então, considerando tudo isso, que a gente tem uma relação gotas-volume da tintura mãe de chamomila como sendo de 3 ml, como a gente tem um frasco de 15 ml, em que 2/3 dele corresponde a quanto? A gente não pode passar disso. Então, quanto que eu tenho, né? Calcule qual que é o número de gotas que eu preciso e apresente os cálculos diante dessa enumeração de coisas que foram ditas aqui. Já a quarta atividade. Para a obtenção do medicamento a ser dispensado, falando ainda dessa primeira manipulação, chamomila na 3CH, 20 em algarismos romanos, 30 ml em água destilada, tomar 5 gotas 3 vezes ao dia. Após a conferência Análise Farmacêutica, e de acordo com o preconizado na Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, quantas gotas da chamomila 3CH devem ser o quê? Acrescentadas aos 30 ml prescritos de insumo inerte, que neste caso a gente está falando aqui da água destilada. Então, quanto que eu tenho que adicionar dessa matriz, né? Quanto que eu tenho que adicionar dessa matriz na água destilada? Para isso, vocês precisam fazer o quê? Verificar na Farmacopeia Homeopática Brasileira, terceira edição, justamente como conduzir nos casos de manipulações que a gente tem, né? Um exemplo como este. Então, isso faz parte da análise da prescrição farmacêutica da prescrição que é realizada pelo farmacêutico homeopata. Já na quinta atividade, a gente está falando aí da segunda manipulação. Essa segunda manipulação trata-se de um medicamento sólido homeopático. É a beladona na matriz 12 centesimal, né, que é a 12CH, 30 gramas.
então, em glóbulos inertes, dissolver na boca 5 glóbulos 3 vezes ao dia. É necessário considerar, nesse caso ele deu que a relação gotas-volume do álcool 70% é de 2,5 ml, já viram que aqui, né, é 2,5, e a gente tinha uma outra relação gotas-volume do outro álcool, então a relação gotas-volume ela difere. Quantas gotas da beladona 12CH devem ser utilizadas para a impregnação dos glóbulos? Como eu sei isso? Ele é preconizado pela farmacopeia homeopática brasileira. Quantos por cento? E isso tudo a gente viu também no material didático digital. Então, tanto pelo material didático digital quanto pela farmacopeia homeopática brasileira, vocês vão conseguir saber quantos por cento eu preciso para impregnar e realizar esse cálculo e dizer aí, né, quantas gotas eu preciso nesse caso. Falando dessa manipulação, a letra B. Descreva qual a técnica correta de preparo. Então, como eu devo preparar esses globos? Como é descrita essa técnica? Considerando essa quantidade de gotas. Então, essa quantidade de gotas eu coloco tudo de uma vez? Como eu coloco? Quanto de cada? Entende? Então, tudo isso também está descrito nos nossos materiais. Já a sexta e última questão. Ao analisarmos a prescrição, verifica-se que a terceira manipulação corresponde ao quê? A uma terapia floral. Essa terapia floral trata-se do quê? O Olive, o Rescue Remedy e o Brand a 20%. Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia, o usual. Nesse caso, as gotas do frasco estoque, o que acontece? Elas são diluídas em Brand para o preparo dos frascos que são destinados ao tratamento, então, que são chamados também de frascos de dispensação. Letra A, quantas gotas que eu preciso, né, nesse caso aqui, de cada floral, quantas gotas de Olive, quantas gotas de Rescue Remedy devem ser utilizadas para eu preparar essa medicação aqui? Conceitue Brand. O que é o Brand? Né? A gente tem também todos os nossos materiais, a gente tem no nosso livro didático, enfim. Letra C. Quais são os 3 estágios para preparação de essência floral? Então, até eu chegar no meu frasco de tratamento, quais são, né, esses 3 estágios? Letra D. Qual a indicação dos florais Olive e Rescue Remedy, que são utilizados aqui para manipulação nesse terceiro produto manipulado prescrito aqui pelo médico homeopata terapeuta floral. Bom, alunos, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar aí todo o que a gente, né, tentou passar para vocês. A gente tentamos com isso fazer com que vocês absorvam melhor o que foi aprendido aí no material didático digital e consigam tanto consultar melhor a farmacopeia homeopática brasileira, quanto executar essa questão de avaliação da prescrição farmacêutica com um pouco mais de empenho. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem com o mediador e a gente está aqui para ajudar a selecionar. Bons estudos!